Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 23 de janeiro. Começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. E a gente começa falando de um mercado que, olha, não para de crescer, o de produtos digitais. Sabe os infoprodutos? Pois é, o setor explodiu no Brasil e tem criado muita oportunidade. Um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas ajuda a gente a ter uma dimensão do tamanho desse fenômeno. E o tamanho é realmente impressionante. A gente está falando de mais de 389 mil postos de trabalho criados só nesse setor de conteúdo digital. Isso num período de 1 ano entre 2023 e 2024. É um impacto muito significativo na nossa economia, né? O crescimento foi de 30% em apenas 1 ano. E dá para entender por quê. Em 2023, quase 80% da população brasileira consumiu algum tipo de produto digital. Esse apetite todo fez com que plataformas gigantes, como a Hotmart, por exemplo, movimentassem 30 bilhões de reais em vendas no mundo. Tá, mas o que explica esse boom todo? Segundo o especialista Thiago Lubos, o segredo é a democratização do conhecimento. Hoje em dia, com um investimento inicial bem baixo, qualquer um pode pegar uma habilidade que tem, um conhecimento da sua profissão, e transformar num curso online, num e-book, e com isso, criar o próprio negócio. E olha que interessante, quem compra também mudou. O consumidor agora está mais maduro, mais focado. Não adianta só ter um nome famoso. O que as pessoas querem são soluções práticas, resultados que elas possam ver. A tendência agora são ferramentas que já entregam uma parte do trabalho pronta e, claro, o uso de inteligência artificial para otimizar e agilizar a criação desses produtos. E por falar em inteligência artificial, como será que as empresas brasileiras estão lidando com essa tecnologia? Uma nova pesquisa feita pelo Sebrae, em parceria com o FGV, IBRE e o Google, traz um retrato bem claro e mostra que a forma de usar a IA muda bastante dependendo do tamanho do negócio. Bom, uma coisa é certa, quase todo mundo no meio empresarial já ouviu falar de ferramentas como o ChatGPT ou o Gemini. A familiaridade com o assunto é altíssima. Nas grandes empresas chega a 99%, nas micro e pequenas, 96%. E entre os MEIs, bate 87%. Ou seja, a tecnologia já não é novidade para quase ninguém. Agora, conhecer é uma coisa, usar no dia a dia é outra bem diferente. E aí as diferenças aparecem. Enquanto as grandes corporações usam a IA principalmente para analisar um volume gigante de dados, os pequenos e microempreendedores focam no marketing e na divulgação. Os obstáculos também mudam. Os grandes se preocupam mais com segurança, enquanto os menores ainda esbarram na falta de conhecimento para aplicar a ferramenta. E o que esses dados todos indicam? Para Ana Carolina Gouveia, pesquisadora do FGV IBRE, o recado é muito claro. A gente precisa de políticas públicas que pensem nessas diferenças. Não existe uma solução única que sirva para todo mundo. É preciso criar ações específicas para ajudar a incluir, de fato, os pequenos negócios nessa revolução da IA. E agora a gente dá um giro pelo cenário internacional, porque uma proposta do ex-presidente americano Donald Trump está gerando bastante ruído na diplomacia global. A ideia dele é criar um tal de Conselho da Paz, mas a proposta está longe de ser um consenso e vem causando muita preocupação. Basicamente, a ideia do Trump é montar um grupo com 60 líderes mundiais para mediar conflitos, começando ali pela faixa de Gaza. O ponto central e o mais polêmico é que esse conselho funcionaria de forma totalmente independente da ONU. Seria, na prática, uma estrutura de poder paralela. A reação da comunidade diplomática foi bem forte e imediata. Nas palavras de um diplomata que falou com a agência Reuters, a proposta seria como criar uma Nações Unidas de Trump, uma organização que simplesmente ignora todas as regras e princípios da ONU. E o alerta dele é sério. E isso poderia nos levar a tempos sombrios. Mas por que tanto medo? As críticas se concentram em alguns pontos principais. Primeiro, o risco de enfraquecer o papel da ONU, que é a instituição global para a paz. Depois, a falta de transparência sobre como os recursos seriam gerenciados. E o mais grave, a concentração de poder nas mãos de uma única pessoa, levando a decisões unilaterais. E essa análise é reforçada por Oliver Stankel, professor de Relações Internacionais da FGV. Para ele, toda essa estrutura proposta por Trump reflete exatamente essa visão mais personalista e unilateral, onde o poder é centralizado e as decisões se concentram na figura do próprio líder. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!